Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço que o Grupo Para Tudo é Dica, para a gente ouvir personalidades que dizem respeito à Bahia e ao Brasil. Hoje, com muita satisfação, a gente recebe aqui uma das principais figuras das artes nacionais, talvez de todos os tempos e, sobretudo, do século XX e agora também no século XXI. Eu estou falando da atriz, diretora teatral, professora, escritora, dramaturga, formada em ciências contábeis e até pilota de avião, Ítala Nandi. Que prazer receber a senhora. Brevet de aviação. É tanta coisa para a gente conversar que eu queria começar pela Bahia. O que é que faz uma gaúcha que já rodou pelo mundo todo praticamente, já morou na Europa, morou em outras grandes capitais, estar conosco aqui em Salvador agora? Então, porque coincidiu com esse edital muito interessante que a UFBA colocou a nível nacional, um edital para contratar professores na área teatral que tivesse notório saber. Foi bem interessante. Aí, desde março, a senhora está aqui conosco, mas foi interrompido o projeto por causa de uma greve. Como é essa greve da UFBA? Mas é muito importante essa greve, porque não era só aqui. É uma greve de nível nacional, devido ao que a gente já sabe, de uma série de coisas que não são boas, não favoreciam a área educacional, e que estavam prejudicando as universidades federais, que justamente no governo anterior ele quis fechar. E aí prejudicou muito, e elas voltaram, graças a Deus, teve essa greve e a gente conseguiu voltar atrás e dar valor à importância que tem. Gente, a UFBA foi a primeira universidade criada no Brasil por Dom Pedro I, sabe? Isso foi uma coisa que me deixou muito bem impressionada e com muita vontade de conhecer, porque as universidades federais foram as primeiras, tanto é que essa foi a primeira. E a gente não pode deixar de esquecer disso. E você disse assim, há pouco a gente estava falando de professores, de diretores que eu tive tanto na área de cinema, de teatro e de televisão. Então, esses diretores, muito brilhantes, eles me ensinaram muita coisa. E eu penso que a gente não pode deixar de passar adiante o que a gente aprendeu. Eu acho que seria muito egoísmo. Sim, guardar todo esse legado. Porque foram muitos aprendizados. E ela tem os ensinamentos dela aqui em Salvador e também mantém uma escola de teatro, um espaço teatral junto com o filho no Rio de Janeiro. A gente também vai comentar sobre isso. Só que a relação de Ítala Nandi com a Bahia não é nem um pouco recente. É uma relação já de muitas décadas, já trabalhou algumas vezes aqui na Bahia, já teve um contato profissional, pessoal, de amizade com muitos baianos. Eu vou citar alguns aqui, como Glauber Rocha, como Antônio Pitanga, o professor Alton Bastos. Essa relação com a Bahia, de uma gaúcha com a Bahia, já é intensa de muito tempo, não é, professora? Muito. A gente sempre quis muito trabalhar com o Alton, na oficina, com o Geraldo Del Rey. A gente também trabalhou. Sempre a gente teve um fraco muito grande por Salvador, sabia? Pela Bahia. Na oficina a gente tinha essa coisa. E também éramos muito amigos, né? Pela oficina, nesse período que eu trabalhei, que foi durante a década de 60, 70, foi um período assim muito rico, né? De muitos espetáculos de grande qualidade
com o Zé Celso no brilhantismo total da direção dele, porque foi o período em que eu estive no Teatro Oficina, em que o Zé Celso não era ator. Ah, sim. Ele virou ator depois, quando eu já tinha ido embora. Aí sua relação com Oficina não começa como atriz. Ela era, digamos, a tesoureira, a contadora da trupe, da Oficina. Como foi isso, Ítala? Você, formada em Ciências Contábeis, entrou na arte pelo caminho do financeiro, foi isso? É porque o Zé Celso viu que eu entendia disso. Porque quem estava trabalhando na Oficina era o Fernando Peixoto, que era meu marido, e gaúcho, que nem eu, e víamos juntos os dois, porque, na verdade, o Fernando é que era o grande conhecido dos diretores, do Boal, do Zé Celso. Não era eu. Eu era uma iniciante. O Fernando já era um super crítico. Ele era crítico do jornal O Correio do Povo do Rio Grande do Sul, que era o principal jornal do Rio Grande. E ele era crítico de teatro. Então ele conhecia todo mundo. E quando a gente chegou em São Paulo, eu comecei a trabalhar num banco, como contadora, secretária, e ele na oficina com o Zé Celso, o Fernando. Certo. E eu ia encontrar o Fernando no final do dia do trabalho e via o espetáculo correndo lá dentro. Eu ficava na bilheteria, aguardando terminar. Aí chegava Zé Celso e fazia o borderô da noite. Aí ele chegava ali, já assinava, não sei o quê. Aí eu estava assim, olhei por cima assim e falei assim, acho que isso aqui é aqui desse lado, não é ali. Aí ele olhou para mim e falou assim, você entende disso? Eu falei, sou contadora. Ah, é? É teu. Pum, me deu na hora, virei contadora da Oficina na mesma hora. Essas coisas loucas de Zé Celso. Sim. Bom, aí larguei o banco e fiquei trabalhando na Oficina. E como é que chega até o palco? Como é que a contadora vai para a coxia, vai para o palco? Então, tudo bem que eu já tinha feito teatro amador em Caxias do Sul, onde eu nasci, e em Porto Alegre, amador. E quando eu comecei ali na Oficina, teve uma atriz que ficou doente, a Rosa Maria Murtinho, e ela estava fazendo uma peça que estava fazendo um sucesso louco, que era um vaudeville russo, 4 num quarto, uma peça que estava faturando muito, lotada. Mas olha bem, a gente fazia terças, quartas, quintas 2, sexta, sábado 2, domingo 2. A gente fazia 9 espetáculos por semana. Cansativo demais, né? Muito cansativo. E lotados. E nós não tínhamos patrocínio. Isso não existia. Era só dinheiro do ingresso da bilheteria mesmo. Era bilheteria. Bilheteria e a gente que fazia... ia nos bairros, levava as filipetas, entrava nos lugares, conversava com as pessoas e a gente levantava os espetáculos assim. Ítala Nandi conosco aqui falando sobre arte, sobre cultura e principalmente sobre cidadania. É um artista que tem uma participação na sociedade como um todo, uma participação muito grande. A senhora falou de bilheteria, de patrocínio. Como é que a artista Ítala Nandi e também a administradora, a produtora Ítala Nandi enxergam a questão da Lei Rouanet, por exemplo, do patrocínio estatal para a arte? É necessário mesmo? É absolutamente, é básico, é necessário, porque veja bem, quando eu disse a você que a gente fazia 9 espetáculos por semana, a gente não tinha uma televisão com a concorrência que tem hoje. Então, era evidente, nós sabíamos que o avanço da televisão com as telenovelas e tudo, isso levaria a um prejuízo grande ao teatro e, de certa forma, também ao cinema. O cinema não tanto, mas o teatro principalmente. A gente tinha noção disso.
Tanto que as coisas foram mudando e a gente foi diminuindo os espetáculos e os patrocínios passaram a ser absolutamente necessários. Isso para que não tivesse o fim do teatro. Porque, veja bem, o teatro, ele é, na verdade, a mãe de todas as artes. Eu diria que o teatro poderia se chamar de a arte-mãe. Se, por exemplo, veja bem, tivesse uma catástrofe no mundo todo, acabasse todo mundo, não ficasse ninguém, não sobrasse uma pessoa, sim, acabasse tudo menos uma pessoa viva. A arte sobreviveria? Só o teatro, né? Só. Porque é a arte-mãe. E se tivesse ficado vivo 2, eles fariam um diálogo. Não era um monólogo, perfeito. Não era um monólogo. Então você veja que o teatro é a arte que nunca vai desaparecer enquanto existir um ser humano vivo. Muito bem. Nunca vai desaparecer. E essa aqui que está comigo é uma das damas do teatro brasileiro e da cinematografia mundial. Já foi ganhadora de Palma de Ouro em Cannes. A gente vai falar sobre cinema também. Tem uma questão que a senhora falou sobre a televisão e me chamou a atenção no momento que a gente está gravando a entrevista, um ícone da televisão, que é o Stepan Nercesian, me chamou a atenção dele estar pedindo ajuda. Olha que situação a gente está enquadrado. Ele está pedindo ajuda para ter seguidores nas redes sociais, porque assim, com muitos seguidores nas redes sociais, um ícone como o Stepan Nercesian vai conseguir emprego. Dito isso, o que a senhora acha desse contexto? Um monstro sagrado como ele está se submetendo a uma situação dessa? Olha, eu só digo uma coisa para os meus alunos. Eu digo sempre a eles: se tornem produtores, formem grupo. O grupo tem mais dificuldade de desaparecer do que você sozinho. Queria o teatro no galpão, na garagem da casa, mas façam, criem um grupo. É a única forma de você sobreviver a tudo o que está acontecendo. É quem quer ser artista no sentido não do sucesso. Não, nunca me interessou o sucesso. Só me interessaram personagens que eram muito difíceis e que era muito difícil encontrar uma atriz, e todos os diretores me falavam. Me disseram a mesma coisa. Ítala, esse personagem é muito difícil. A gente não está achando atriz. Você já é a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, mas você acha que você vai fazer? Eu falei, eu acho que sim, é o personagem. Eu estou falando, por exemplo, da novela O Direito de Amar, que eu fazia a louca do Sobrado, a Joana, que estava até há pouco tempo, estava passando na reprise, né? Na reprise. Quer dizer, personagens muito difíceis. Eu fiz pouquíssima televisão. Eu fiz 3 novelas. Não fiz mais do que isso. E eu tenho a impressão de ser mais, né? A gente tem, por causa também do cinema, a gente tem a impressão que... Não sei o que... Não, eu acho que é o seguinte. É o fato de ter... Todas essas novelas que eu fiz, Pantanal, Direito de Amar, Prova de Amor, essas novelas muito longas. E suas personagens muito marcantes também. Muito marcantes. Ficaram no imaginário popular. No imaginário. É isso mesmo. E aqui conversando com a Ítala, né, na essência do que é a Ítala, múltipla, polímata, a gente entende porque, é verdade, a gente entende por que essa mulher desempenhou um papel tão fundamental na cultura, na arte e na sociedade brasileira, sobretudo em um período difícil que a arte viveu, num período de repressão muito grande, num período de ditadura militar. É um assunto que eu quero explorar daqui a pouco, só que antes vamos voltar lá para as origens, porque ela já falou aqui, ela é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Aliás, mandando uma saudação para todos os gaúchos que estão se recuperando com a competência, né, que eles demonstram, com o trabalho que vocês demonstram. Gaúcho
É danado. E hoje um danado. abraço do Brasil inteiro para o momento que vocês estão vivendo. É verdade. Agora, essa ascendência da sua família italiana, seu pai, por exemplo, eu li algumas entrevistas, eu acompanhei uma parte da biografia de Ítala Nandi e ela tem uma relação muito forte com o vinho. Eu queria que você explicasse qual é essa relação com o vinho, que o vinho sempre aparece em sua vida em várias etapas. Por que isso? Pois é muito louco, porque a primeira vez que eu me lembro, a gente morava na granja onde meu pai produzia os vinhos e plantava as videiras, porque ele foi pioneiro na introdução das videiras de uvas brancas no Brasil. Não tínhamos, eram só uvas tintas, pretas. E o vinho branco que era produzido, ele era tirado da uva tinta, então ele era muito artificial. Sim. Aí que meu pai trouxe as videiras, a cepe de Moscato, para a produção dos vinhos de Moscato, ele que introduziu no Brasil. E eu nasci brincando embaixo de videiras, e me lembro que tinha um quadro na parede no escritório do meu pai, um velho, gordo, alegre, numa mão um cálice de vinho e na outra um cacho de uva. E eu me lembro que eu perguntei para o meu pai, quem é essa pessoa? Ele falou assim, este aí é Baco, é Dionísio, o deus do vinho. Mas veja bem, aconteceu uma coisa muito estranha ali, porque meu pai era muito culto. E na Itália, ele é formado na Itália, ele veio com 28 anos, estuda-se muito, é muito comum estudar a mitologia. Perfeito. Que eu faço muita questão que os meus alunos leiam, porque eu acho que a mitologia leva a gente a voos muito importantes. Bom, aí meu pai me disse, é o deus do vinho. E ele sabia que era do teatro também, mas não me disse. Ele ocultou a parte do teatro. E eu tenho a impressão que é pelo fato de a nossa família não ter ninguém ligado. Então era meio natural. Mas seria muito natural dizer teatro e o vinho, porque o vinho está muito ligado à arte da interpretação. Inclusive, ela veio ao mundo também com a contribuição de uma golada generosa de vinho de sua mãe. Leu, hein? Eu estudei. Nós. A entrevistada merece uma atenção muito especial. Nós. Como foi isso, Ítala? Então, eu estava parto normal, minha mãe foi para o hospital 11 horas da noite, era 4 da manhã e eu não nascia. Aí o médico chegou para o meu pai e falou assim, Nandi, sinto muito, mas nós vamos ter que fazer uma operaçãozinha ali para essa criança não estar querendo nascer. Aí meu pai falou assim, não, espera aí um minuto. Foi até em casa correndo, pegou uma garrafa de vinho, trouxe correndo perto e deu para minha mãe tomar um copo de vinho. E eu nasci às 5 da manhã. Só faltava ele gritar como o Zé Celso Martinez, Evoé Baco, para comemorar o nascimento da filha. É a primeira filha? Era a primeira filha. Que ele queria mesmo era que fosse um menino, mas foi menina. Uma menina que desbravou muitos horizontes, como dando orgulho, né, a qualquer pai. Ela saiu do Rio Grande do Sul, ela foi fazer carreira em São Paulo, primeiro como contadora, depois como artista, e ganhou o mundo todo. Eu vou falar sobre a fase europeia, a fase cubana também de Ítala Nandi, só que essa experiência no Teatro Oficina marcou uma história enorme nas artes cênicas. Inclusive, até o papel de Oswald de Andrade, você assumiu esse papel. Como é ser uma mulher, assumir um papel masculino e não qualquer homem, né? É o Oswald de Andrade. É verdade. Eu tenho uma relação afetiva com o Oswaldo. Ele gostava que a gente chamasse ele de Oswaldo. Oswaldo. É.
quem recebeu a primeira vez para ler na oficina a peça O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, foi o Renato Borg. Nós estávamos no Rio e o Luiz Carlos Maciel, que era daqui de Salvador, ele é gaúcho, morava aqui, fez muita coisa aqui, um lindo artista, e voltou para o Rio. E aí ele levou a peça para o Renato Borg ler. Disse, olha, essa peça nunca foi feita, essa peça é maravilhosa, ninguém sabe quem é Oswald de Andrade, vai ser um sucesso absurdo. O Renato leu, se apaixonou e deu para mim ler. Eu li, me apaixonei e disse, Renato, tem papel para todos nós, para o Fernando, para ti, para mim, para a Eti Fraser, para todos nós. É perfeita. Ele falou, é perfeita. Temos que fazer o Zé Celso topar dirigir. Demos a peça para o Zé. Ele gostou? Odiou. E como foi encenado se o chefe da companhia... Achou uma besteira, porque não sei o quê. Eu falei, meu Deus, Renato, não é possível ele não ter sacado. Eu falei, vamos combinar uma leitura independente dele e chamamos ele para ouvir. E vamos fazer com a Eti, com todo mundo, o elenco, porque é todo mundo ali. E fizemos. Conclusão, ele se apaixonou, enlouquecidamente apaixonado. E vou te dizer mais, foi a peça que a gente demorou menos tempo para produzir e para montar e para estrear. Foram 28 dias. Sério? 28 dias. Tempo. Foi assim, pum! E foi um sucesso estrondoso. Meu Deus. Aliás, não um sucesso, mas praticamente revolucionou muita coisa. Eu já fiz reportagem sobre isso, que até o tropicalismo, a Tropicália tem uma influência muito grande a partir daí, né? A partir daí. A Tropicália surgiu ali dentro do Rei da Vela. Não sei se foi também por causa do Caetano, que fez a música. Tem uma parte na peça que o Renato Borg cantava um trecho. E quem deu a ele, que musicou esse texto do Oswaldo foi o Caetano. E ele ficava ali sempre junto com a gente tinha uma ligação muito grande com o Caetano. E eu adorava fazer a Heloísa de Lesbos. Que personagem mais avançado. E, imagina, ele pedia para que o personagem viesse vestido de terno branco, para fazer uma homenagem para a atriz que ele era apaixonado, que era a Marlene Dietrich. Sim. Ele era apaixonado e era uma homenagem dele para... Então, a Heloísa de Lesbos tinha que vir de terno branco. Oh, que força, que personalidade para essa personagem. Que ideia dele. Então, isso já... Tu imagina, o ator... Coisa revolucionária. Isso já vira a cabeça da gente. Sim, sim. E aí, comecei a ler muita coisa dele. A gente começou a ler muito tudo que... Porque ele tinha muita peça escrita e ele foi praticamente... ele foi escondido por todos os movimentos avançados de cultura, eram contra a obra do Oswaldo, porque ele era avançado demais. Era difícil entender naquela época. Ele era fora de época. Para você ver, a gente montou o Rei da Vela 30 anos depois que ele tinha escrito. 30 anos depois, e a peça montada hoje, ela continua a ser atual. Sim. Olha a força desse texto. É muito vanguardista. E a própria Ítala Nandi tem atitudes bastante vanguardistas. Eu nem gosto de colocar isso como ponto central da entrevista, mas é necessário. Ela é a primeira mulher a ter um nu completo, nu frontal, em uma peça de teatro. Só que muito mais do que isso, o teatro ele tem uma atmosfera que pode blindar a pessoa numa personagem, mas a pessoa, a cidadã Ítala Nandi, estava bem à frente do tempo, trazendo pautas que hoje são muito comuns, mas que na época não eram tanto. Por exemplo, ela usou mini saia pela primeira vez aqui no Brasil, ela deu declarações na revista Realidade que chocaram
a ditadura militar sobretudo. Não, pegaram a revista nas bancas e tiraram. Porque a senhora disse o quê? O que incomodou tanto? O que foi que eu disse? O que foi que você Olha disse? a besteira que eu falei. Eu disse assim, que estranho. Um homem, se tem muitas mulheres, ele é, que maravilha, que macho, que coisa genial. A mulher, se ela tem mais de um homem, é uma vagabunda, é uma p***. Eu disse isso. Foi uma cagada. Desculpe, mas foi o que poderia ter sido pior para a censura da época. Eles apreenderam todas as revistas, eu fiquei sem poder falar, eu não podia dar entrevista, e todo mundo formigando em cima de mim. Olha, foi uma coisa muito forte. Agora, quando a gente... bobagem dessa. E ela vai quebrando barreiras com declarações, com atitudes. Eu diria assim, para a Anitta estar voando, teve que ter Ítala Nandi, 60 anos atrás, rompendo preconceitos, rompendo paradigmas. Isso era uma coisa natural ou você se sentia impelida, obrigada como cidadã, como artista a agir assim? Não, eu não... Eu sabia, por exemplo, eu achava, eu tinha o quê? 24 anos. Eu achava, quando eu fiz o primeiro nu frontal do palco brasileiro, eu achava que já tinha sido feito. Eu não tinha a menor noção de que seria o primeiro. A gente nunca falou sobre isso. Quando eu disse para o Zé Celso, olha, eu acho que nessa cena a Maria Garga vai declarar o amor dela por ele, isso é tão forte nela que eu vejo assim como se fosse primeiro um nu. E o Zé falou, é mesmo, tem tudo a ver. Faz uma coisa, ensaia do jeito que você quiser. Eu ensaiava só de calcinha, sem sutiã, nem usava mesmo. Aí, no dia que foram os censores assistir, eu falei para o Zé, o que eu faço? Fico com a calcinha, não tiro, o que eu faço? Aí ele falou, faz o que você sentir na hora. Na frente dos censores, não estamos falando de anos 2000, não, estamos falando da década de 60. A partir de uma atitude dela, a peça poderia ser vetada, poderia ser engavetada ou poderia ser bloqueada. É verdade. E como vocês conseguiram, então, Não, mas convencer? aí, na hora de entrar em cena, eu tirei a calcinha e deixei ali. Bom, a peça tinha uma duração de 6 horas. Coisas de Zé Celso Martinez. Martinez Correia. A peça começou às 2 da tarde e terminou às 8 da noite. E eram 4 censores, Dr. Coelho e 4 censores. Aí terminou o espetáculo, eles depois de 6 horas estavam caindo pelas tabelas. Aí, tudo bem, tudo ok, pode estrear. Aí eu falei... E o nu? Aí eu falei para a Eti Fraser, eu falei, Eti, pergunta para o Dr. Coelho, era famosíssimo esse censor em São Paulo, pergunta para o Dr. Coelho sobre o nu, o nu pode ficar? Aí ela, Dr. Coelho, me diga, por favor, diga, o nu da Ítala pode ficar, não tem problema? Pode ficar, muito bem, não tem problema nenhum. Bom, eles foram embora, tudo bem. Aí, quem assistiu esse espetáculo só podia assistir o diretor e uma outra pessoa que fosse da equipe, mas não era, mas era quem assistiu junto com o Zé Celso foi o Rovai. E aí ele falou assim, Zé Celso, eles não viram a cena do nu. Eles dormiram. 6 horas? Eles dormiram a peça inteira, Zé. Eles não viram nada. E assim surgiu. Aí passou. Agora, depois dessa, eles tiveram que liberar outras, né? Tiveram que liberar foi o hair. O hair, que estava proibido por causa disso. Porque tinha muito nu, né? Tinha muito nu. E tinha uma outra peça. Era o hair
e uma outra. Toda nudez será castigada, não? Não, não. A gente vai lembrar ao longo aqui. São histórias memoráveis na vida e na obra de Ítala Nandi. Ela que depois desses trabalhos no Teatro Oficina, passou a ser convidada reiteradamente para filmes nacionais e filmes muito premiados internacionalmente. Tem um episódio em Cannes que três filmes que a senhora estava participando estavam em mostras diferentes e ficava parecendo que a única artista do Brasil era Ítala Nandi. Porque eu estava com um filme passando na Palma de Ouro, que era o Pindorama, do Arnaldo Jabor, filmado aqui a gente filmou aqui em Salvador, na ilha de Itaparica. Né? Sim. Então, era esse na Palma. O filme do I. Guerra, Os Deus e os Mortos, que também foi em Itabuna, que a gente fez, também estava passando na quinzena dos realizadores. E o filme do André Faria passava na Semana da Crítica, o Prata Palomares. Eu estava com 3 filmes nos 3 mostras. Aí eles perguntaram, mas no Brasil não tem atriz, só tem você. É que, por coincidência, foram os 3 feitos no mesmo ano e foram assim, 3 meses, 3 meses, outro 3 meses, e todos aqui em Salvador. Tudo aqui. E ali a senhora ganha a premiação de melhor atriz do festival. Muito bem. E também em Cannes, na França, em Paris, ela vivenciou um momento histórico mundial, que são a Revolução de Maio de 68, dos estudantes franceses. Como foi aquela época que até hoje reverbera muito do que aconteceu ali? Foi a famosa Revolução de Maio de 68, né? Eu estava lá como bolsista do governo francês e foi um momento muito forte. E, inclusive, aproveitando que eu estava na França, o Rei da Vela foi convidado para fazer Nancy, Festival de Teatro de Nancy. E também o Festival de Teatro da Pérgola, na Itália. Nós fizemos as duas coisas. Aí a Dina estava me substituindo no Brasil, a Dina Sfati. Mas, como eu estava lá fora, era uma passagem a menos, eu estava lá, fui eu que criei o personagem, eu que fiz tanto em Florença como Nancy. O espetáculo foi tão ovacionado que os críticos, a sociedade dos críticos de teatro franceses se reuniram e produziram a ida do nosso espetáculo para Paris. Que legal. Porque eles queriam que as pessoas de Paris vissem essa loucura que era o Rei da Vela. Muito bem. É a vanguarda no momento mais vanguardista do planeta, que é aquele maio de 68. Os brasileiros estavam lá marcando presença. Aqui hoje com Ítala Nandi, professora, escritora, atriz, diretora teatral, dramaturga. Ela também, um momento lá atrás, se formou em ciências contábeis, mas para nossa felicidade, optou pelo caminho da arte, brindando a todos nós com uma categoria invulgar, uma categoria peculiar que essa mulher traz para os palcos e para as telas de cinema. Mas eu acredito muito em milagre. Milagre? Por isso que um dos meus livros, que eu lancei até com uma editora aqui de Salvador, a Pimenta Malagueta, se chama Milagres. Ele é em bilíngue. Ele está em italiano e em português também. É o primeiro livro que tem bilíngue no Brasil. Legal. E são contos, porque sempre nas coisas que eu faço acontece algo estranho. É diferente. Então é alguma coisa que surge fora do momento. Tem pessoas que vão chamar de destino, né? Que tinha que acontecer. Mas você sabe que eu acredito muito que é a gente que faz as próprias coisas, sabe? Na medida em que você se dedica. Uma das coisas mais bonitas que aconteceram na minha vida foi eu ter podido estudar o hinduísmo com o professor Hermógenes
e poder ter ido à Índia. Aliás, esse capítulo é muito especial na sua biografia, porque a gente está numa terra considerada uma terra de muitas religiões, uma terra do sincretismo enorme, e ela traz o hinduísmo para cá, para o Brasil, assim como o mainstream, né? Foi muito, muito forte esse encontro porque eu não tinha ideia, eu estava na Itália e a família, da parte do meu pai, é toda de Veneza, eles moram ali. E sempre que a gente se vê, eu vou à Itália, fico com eles e tudo. E nesse ano eu fui com o meu primo, irmão, que tinha até o nome do meu pai, ele chamava Máximo, se chama, está vivo. E a gente foi assistir uma exposição da Índia. E ele que queria, eu não tinha muita vontade. Mas ele quis, fomos, e nessa exposição, de repente, eu estou olhando ali e vejo um nicho grande assim, um livro dentro, todo de vidro por fora, e eu vi que era um livro muito antigo, que estava escrito à mão, e estava escrito estava em diversas línguas, traduzindo o que era aquele livro. E aí estava escrito assim, Kama Sutra, escrito por Nandi, Nandi. Igualzinho o seu sobrenome. Meu sobrenome, escrito por Nandi, na época tal. E eu fiquei sem entender. Aí tinha lá um indiano que ficava cuidando da exposição, que eu chamei, falava correntemente italiano também, porque senão ele não estava ali. Aí eu falei assim, mas esse nome Nandi é o meu nome, é o nome da minha família. Nandi, e ele falava assim, Nandi, Nandi Bull, ele dizia. Eu falava, o que quer dizer? A vaca sagrada se chama Nandi, Nandi Bull, Nandi, vaca sagrada. Nandi é nome sânscrito, nome índia, Ananda, bem-aventurança, Nandi, alegria. E ficou falando, aí eu peguei minha identidade, meu passaporte e mostrei para ele. Eu falei, I am Nandi. Eu mostrei, eu sou Nandi. Aí ele olhou para mim e falou assim, olhou para minha identidade e falou, you are Nandi, and you coming from Brazil. Ele ficou numa surpresa. Você, Nandi, você veio do Brasil? Para ele foi uma loucura. E para mim também. Porque aí a minha cabeça foi pro outro lado, foi pro Oriente, porque estava sempre no Ocidente. Aí tive que ir lá para trás, lá pro Oriente, onde nasce o sol, e descobri como é que era essa história do Nandi. E, de fato, aí a gente mandou fazer uma árvore genealógica, a minha irmã e eu, e, de fato, vinha lá da Índia. Os kshatras eram os lutadores, os guerreiros, eram todos da Nandi, porque Nandi tem o nome sagrado e o nome de pessoas também. Sim. Então, os Nandi eram kshatras, eram guerreiros. Aí entraram, vieram para o Ocidente, ficaram pelo Estreito de Gibraltar, se localizaram na Espanha e depois fizeram a invasão moura junto com os Nandi e foram para Veneza, onde minha família nasceu, em Veneza. Toda essa linhagem, toda ela vinha, então, desses ancestrais todos e não só os guerreiros, mas a linhagem sagrada. Que Nandi é o nome da vaca sagrada, porque era quando Shiva, o deus Shiva, sempre que ele se materializava ou do lado de uma vaca ou sentado em cima dela. Então isso tornou a vaca sagrada. Que história. E eu achando que Nandi era um sobrenome de origem genuinamente italiana, né? Você foi buscar a origem lá no Oriente, lá na Índia. Então, porque outro milagre do cara ir lá naquele exposição da Índia, na Itália. Por que eu fui ver? Muito incomum, né? É porque meu primo queria, eu não.
Porque aquele livro na sua frente e aquele cara que falava também inglês e italiano. Eu também sou propenso agora a acreditar em milagres também. Aliás, tem uma passagem de Ítala Nandi que me chama muita atenção. É quando ela diz, eu não sou atriz, eu não sou contadora, eu sou escritora. Isso é muito lindo, né? Você gosta de construir as histórias, de escrever as histórias e interpretar é só uma maneira de contar elas para o mundo. 4 livros publicados? Eu tenho uma autobiografia dos 9 anos que eu vivi na oficina. Só o que eu vivi na oficina. Esse foi o primeiro livro. Depois eu escrevi um romance muito bom, que foi muito difícil de escrever, que se chama O Sonho de Vesta. Depois escrevi um livro sobre teoria teatral, que se chama Teatro Começo até 3 pontinhos, porque teatro começa tudo. E depois esse livro de milagres. E agora vou lançar o livro Infanto-Juvenil, que que a gente escreveu juntas, a minha neta Sofia e eu, que se chama A Menina e o Manjericão, que vamos lançar junto com quando estrear a peça aqui. Muito bem. A peça que ela vai fazer com direção de Gil Vicente Tavares, a partir de setembro. Dia 6. Dia 6 de setembro. A gente estreia. Estamos todos curiosos. Esse ano de 2024 é muito especial na vida e na obra de Ítala Nandi, porque também vai ter o filme, o Clube das Mulheres de Negócios? O Clube das Mulheres de Negócios, da Ana Mui Laerte, essa danada, que vai estrear dia 10 de agosto no Festival de Gramado. Pronto. Olha, eu conversei aqui, tive um privilégio de saber mais sobre a vida e a obra dessa mulher brilhante em tudo que ela se propõe a fazer. E só um detalhe, em nenhum momento aqui a gente precisou citar que para muitos poderia ser um tema central, mas que não parece, a idade de Ítala Nandi. Ela tem 83 anos e eu, com certeza absoluta, ninguém percebeu, ninguém nem que está no estúdio, nem que está assistindo, por causa da jovialidade, tanto na aparência quanto nas frases que você nos brinda. Parabéns, é muita vitalidade, muita juventude mesmo. Obrigada. Parabéns, professora. Obrigada. É um prazer ter você aqui no estúdio da Aratu e, sobretudo, aqui na Bahia, torcendo para que esse intercâmbio, torcendo para que esse edital de 1 ano possa durar mais tempo, para que você traga mais conhecimento para a gente. Não é? Eu faço questão. Seria muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Até um próximo encontro. Até o próximo. Conversei com Ítala Nandi, diretora, atriz pioneira em muita coisa que ela fez e faz e que nesse ano de 2024 mostra o quanto é bom unir sabedoria com juventude e consciência cidadã. Um abraço a todos e até o próximo encontro.